Então, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer a crítica sobre o filme A Hora do Lobisomem, de 1985, filme que é baseado no livro de mesmo nome do Stephen King, e vai a curiosidade aqui que o filme também é escrito pelo Stephen King, né? Ele é o único roteirista aqui que recebe créditos desse filme, então ele é um longa que tem bastante atenção, né, que chama a atenção justamente por causa disso, né, porque é baseado num livro que o mesmo autor acabou escrevendo um roteiro, tá? Então eu vou falar um pouco aí sobre esse processo de adaptação do filme do Stephen King e também aqui fazer a crítica sobre esse filme de 1985 ao longo desse vídeo, tá? Então fica comigo até o final para você acompanhar a crítica de A Hora do Lobisomem, ou no título em inglês Silver Bullet. Então vamos lá, galera. Antes da gente começar aqui com o vídeo, vou falar aqui para você, né? Meu nome é Pedro, fazer aqueles avisos. Meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, ao Memórias de Cinema. Se você gosta de crítica de filme, principalmente aqui filmes mais antigos, é só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. A gente tem pelo menos um vídeo por semana aqui no canal, tá? Então vamos lá, galera. Silver Bullet, né? A Hora do Lobisomem. Eu acho A Hora do Lobisomem muito mais legal, tá? O título em português é muito mais legal do que o título original, sabe? Geralmente é o contrário, né? Geralmente as traduções assim do Brasil são bem porcarias, mas nesse caso eu tenho que dizer que eu acho muito mais legal. Então vamos lá, galera. Como eu falei, é baseado num livro de mesmo nome. Eu já li esse livro, tá? Eu gosto muito. É um dos meus livros favoritos do Stephen King. Inclusive aqui em cima tem alguns livros do Stephen King na minha coleção. Ele é um autor que eu gosto demais. E A Hora do Lobisomem é um livro bem curtinho, tá? Não sei se vocês já leram. É um livro desse tamanho aqui, tem 100 páginas mais ou menos. E ele é um livro muito interessante porque ele mostra um lobisomem em uma cidadezinha pequena, né? Ele fica aterrorizando uma cidadezinha pequena. E a questão é que cada capítulo do livro se passa em um mês. Então você tem aí ao longo de um ano inteiro os ataques do lobisomem nessa cidade. E justamente o livro ele acaba se passando nisso. Cada capítulo você tem aí um novo ataque do lobisomem a uma nova pessoa. Então é um livro muito interessante porque ele tem essa questão diferente, sabe? É uma escrita muito diferente de como que é esse ataque do lobisomem, como que você funciona com o lobisomem. Inclusive, até é difícil você falar que esse livro tem um protagonista, embora ele tenha, né? Mas porque o protagonista aparece muito pouco, né? Então, é uma história muito interessante aqui. No entanto, quando a gente vai analisar o filme, ele de fato ele segue uma narrativa tradicional. E por isso que eu falei na introdução aqui do vídeo que eu queria muito saber como que foi esse processo de adaptação do Stephen King, porque o Stephen King, que é o escritor do livro, é a mesma pessoa que escreveu o roteiro. Então, assim, em tese, ele teve total liberdade para fazer aquilo que ele queria, né? E é muito curioso você analisar como que funciona isso, porque é o seguinte: o livro ele tem essa estrutura única que vai seguindo os meses do ano. Já aqui no filme a gente tem uma história tradicional. E assim, os acontecimentos eles são praticamente os mesmos. Mas o que é que a gente tem aqui de diferente? A gente tem justamente essa estrutura. Então, por exemplo, aqui a gente tem um foco narrativo mais tradicional, a gente tem os protagonistas, então assim, a gente acompanha os protagonistas ao longo de todo o filme, a gente não vê todos os ataques do lobisomem, a gente não tem esse espaçamento de tempo também, sabe? Então, assim, é uma história mais tradicional. É uma história que acaba gastando mais tempo também para você desenvolver esses personagens que são os protagonistas aqui do filme. Então, assim, galera, é muito curioso porque é um filme que, em tese, ele tem a mesma história, certo? Ele não chega e assim, vamos mudar a história, vamos adicionar personagens, vamos mudar as coisas. Não, em tese é a mesma história, sabe? Se você for parar e você analisar, acontece isso, isso e aquilo, vai ser em tese a mesma coisa, embora você tenha algumas mudanças sutis aqui e ali. Mas a estrutura dessas histórias são completamente diferentes, tá? Aqui no filme a gente tem uma história muito mais clássica. Então é por isso que eu fiquei muito curioso de saber, sabe, se o Stephen King, ele de fato ele tinha essa história
na cabeça e aí ele decidiu simplesmente escrever de uma forma diferente, ou se aconteceu o inverso, né? Ele tinha escrito a história desse jeito mesmo, né, no livro, e aí ele pensou em readaptar e fazer algo mais clássico, em trazer mais detalhes para os protagonistas, né, que ele coloca aqui como protagonistas, ou não, sabe? Então eu fico bastante, assim, em dúvida de como que foi esse processo de readaptação, de reescrita do Stephen King. Entretanto, eu tenho que dizer que eu prefiro muito mais o livro, tá? Apesar de eu entender, poxa, é o mesmo autor e tudo mais, mas assim, eu prefiro muito mais o livro, porque o livro ele de fato é único, cara. Ele bota, cara, todo mês do ano você tem um novo acontecimento, você tem um novo cenário, uma nova data, sabe? Tipo, tem hora que tá acontecendo uma festa, tem hora que o lobisomem a mata em outro canto. Então, assim, o livro ele é muito único. Já que a gente tem, de fato, uma história muito mais tradicional e não tem muito mais, assim, o que chama a atenção. É óbvio que, de qualquer forma, é um filme que me divertiu, tá? Ele é um filme legal. É um filme bem sessão da tarde, tá? Um filme bem sessão da tarde. Inclusive, eu acho que esse filme já deve ter passado na sessão da tarde alguma vez. Não tenho aqui a informação, mas acredito que sim, porque é aquele típico filme sessão da tarde, 1 hora e meia de duração, sabe? É um filme muito curtinho. Ele é um filme divertido, sabe? É, No entanto, ele também tem alguns defeitos. Eu acho, por exemplo, que a maquiagem e os efeitos especiais do lobisomem são muito ruins, tá? São muito ruins. Aí você vai falar, Pedro, mas é um filme de 85. Você não pode ser anacrônico. Cara, eu não sou anacrônico, tá? Inclusive, eu odeio quando as pessoas fazem esse tipo de crítica assim, para filmes mais antigos. Mas você tem diversos exemplos de filmes, até mesmo mais velhos, que têm efeitos muito melhores do que isso aqui. E mesmo que você não tivesse o orçamento, e de fato esse é um filme que ele não tem muito orçamento, cara, você poderia ter feito assim, jogo de câmera, é, sabe, brincadeira assim com cenários. Você poderia fazer outras coisas, cara, que ficassem o lobisomem muito melhor. Então, assim, o lobisomem, ele por muitas vezes, ele parece extremamente caricato. E eu tinha uma visão, uma imagem, um pensamento do lobisomem completamente diferente. Então, assim, como eu li o livro primeiro do que assisti o filme, cara, me decepcionou muito, assim, a ideia do lobisomem, cara. Ele é muito sem graça. Ele é muito sem graça. Então, eu não gostei, tá? Eu não gostei da adaptação do lobisomem. Eu acho que pra mim é a pior coisa, assim, do filme. Eu acho que, como eu falei, ainda é um filme que me diverte, é um filme bem sessão da tarde. Mas, cara, se esse lobisomem ele tivesse sido melhor construído, cara, se eles tivessem botado, assim, um orçamento um pouco maior, ou a direção ter sido um pouco mais criativa na forma de como utilizar esse lobisomem, esse filme teria sido muito melhor, tá? Porque realmente foi uma decepção. Talvez, se você não tiver lido o livro, você não tiver essa ideia preconcebida na sua cabeça, talvez você não se importe muito, mas eu particularmente fiquei bastante incomodado com a utilização desse lobisomem. De qualquer forma, é um filme, como eu falei, bem sessão da tarde, acabei gostando. Para finalizar aí com a nota 7 de 10, tá? Ele é um filme que teve uma recepção horrível na crítica, horrorosa. As notas da mídia especializada são bastante ruins, mas quando a gente vai ver, por exemplo, para o público, ele tem uma recepção mais mista, tá? Mas eu particularmente gosto, filme nota 7, nada demais, mas eu acho que vale a pena, principalmente se você é fã do Stephen King ou se você também é fã de histórias de lobo, de lobisomem. Eu, inclusive, sou bastante fã, já tem outros filmes aqui que eu falei sobre isso aqui no canal, tá? Inclusive, eu vou estar deixando aparecendo aí em tela um filme que eu gravei, né, um clássico sobre o lobisomem, né, de 1941. Eu fiz recentemente a crítica desse filme aqui no canal e eu vou estar deixando aparecendo agora aí em tela para você assistir. Então, muito obrigado, a gente se vê até o próximo vídeo e tchau!